Você que está aqui, abra a sua Bíblia em Hebreus 13:8. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Um versículo bem conhecido e bem lido já por todos nós. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Hebreus 13:8, perdão, irmãos, 13:8. Hebreus 13:8. Pronto. Hebreus 13:8. Todos já acharam? Amém? Vamos ler juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vamos ler novamente para que fique fixo na sua mente este versículo. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e glória a Deus. Amém? Sente-se no seu lugar nesta noite. Fique à vontade em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem esta noite é Deus está falando. Amém? Deus está falando. Deus tem uma direção para todos os seus servos. Todos aqueles que agora nasceram novamente em Cristo Jesus, Deus tem uma direção. Amém? E agora que estamos em Cristo, agora que estamos no Senhor, nós precisamos e necessitamos ser guiados por Ele através do seu Espírito Santo. O que vai guiar um cristão é o Espírito Santo de Deus. Não é pelo fato de agora você ter aceitado a este Senhor que você vai ficar sem uma direção, sem nenhum caminho. Não, você aceitou ao Senhor, você agora é de Cristo e pelo Espírito Santo Ele revela a você uma direção que você deve tomar e ter na sua vida e durante o seu dia a dia em nome de Jesus. Amém? Mas o problema, meus irmãos, é que muita gente, pela falta deste entendimento, pela falta de crescer em Cristo, acaba ficando totalmente perdido. E hoje em dia existe muita gente perdida em seus pensamentos, perdida em suas decisões, perdida em seus caminhos. Está em Cristo, está na igreja, mas está perdida. Parece que a sua vida fica andando e caminhando sempre da mesma forma. Ela fica dando voltas e voltas e voltas e tenta muitas coisas, mas nunca dá em nada. Ela tenta um caminho, não dá em nada. Tenta em outro caminho, continua não dando em nada. Porque está perdida. Não está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque todo aquele que é cristão e é guiado pelo seu Espírito Santo, Deus sempre mostra um caminho e uma direção em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o salmista vai dizer: te instruirei, te ensinarei. Salmos 32:8. Te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. A palavra que é clara está dizendo: o Senhor vai nos ensinar, o Senhor vai nos mostrar o caminho certo. E sob as vistas do Senhor, Ele nos dará um conselho. E ainda por cima, Ele vai cuidar de cada um de nós em nome de Jesus. Irmãos, quando andamos no caminho do Senhor, guiados pelo seu Espírito Santo, Ele vai nos instruir, Ele vai nos ensinar o caminho certo, Ele vai nos dar conselhos e ainda por cima vai cuidar de cada um de vocês em nome de Jesus. Ele sabe, o caminho é meu, a direção ainda, mas eu preciso cuidar dele. Porque não tem como ele andar pelo meu caminho e não ser cuidado. Se é no meu caminho, se é na minha direção, eu preciso cuidar do meu servo. Porque, irmão, se é no caminho do Senhor, é porque a direção é dele. E Deus jamais irá nos mostrar um caminho em que Ele não venha cuidar de nós. Se Ele mostrou a você o caminho, pode ficar tranquilo e ir de olhos fechados, porque durante este caminho que é do Senhor,
Ele vai cuidar de você, vai te ensinar e vai te aconselhar unicamente porque você está ouvindo a voz dele e sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Agora, irmãos, entendendo que o nosso Deus tem um caminho, que o nosso Deus tem uma direção, eu preciso saber qual é o caminho, eu preciso saber qual é a direção que Ele tem para a minha vida. E como saber, pastor? Ouvindo a sua voz. E como saber, pastor? Ouvindo a voz de Deus. Como saber, pastor? Tendo comunhão com Deus, porque na comunhão com Deus, a voz dEle se revela em nossa vida. Amém? Irmãos, já existe uma direção para você. Já existe um caminho para você em nome de Jesus. Você crê nisso? Já existe um caminho que você apenas precisa saber qual é o caminho, Senhor. Qual é a direção, Senhor? O que fazer? Porque já existe um caminho, já existe um propósito. Você apenas precisa saber qual o caminho é. E para saber qual o caminho, para saber qual direção, você precisa ouvir a voz de Deus. Amém? Deus está falando, igreja. Irmãos, quando eu era mais jovem, eu tinha um entendimento de como seria a voz de Deus. A gente vai ouvindo muitas coisas que vão nos dando um conhecimento sobre como pode ser a voz de Deus. Algumas pessoas relatam e falam que ouvem a voz do Senhor, aquela voz grossa, aquela voz que chega e abre a sua porta e diz: filho, eis que te digo. Algumas pessoas têm esse entendimento, outras dizem que aconteceu algo muito grandioso na sua vida, algo muito sobrenatural, e entenderam e ouviram a voz de Deus, e baseado no que vamos ouvindo e entendendo e enxergando, começamos a criar expectativa que a voz do Senhor vai ser revelada a cada um de nós da mesma forma como foi revelada a outra pessoa. Mas entenda bem nesta noite um ponto principal para você ouvir a voz de Deus. A voz do Senhor se revela de várias maneiras. A voz de Deus em nossa vida, ela vai se revelar de várias maneiras. Para algumas pessoas será no sobrenatural, mas para outras pessoas será no silêncio do teu quarto. A palavra diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Irmãos, Deus está falando, mas para sabermos quando é de Deus e quando não é de Deus, precisamos ter em nossa vida sensibilidade espiritual. Porque, irmão, guarde isso: nem todo aquele que fala em nome de Deus vem de Deus. Nem todo aquele que diz a você é de Deus, vem de Deus. E se você não tiver na sua vida essa comunhão com o Espírito, você vai achar que tudo aquilo que estão dizendo a você vem de Deus. E se você seguir palavras, conselhos, direções que não vêm de Deus, você vai continuar perdido. Você vai continuar sem um caminho. Porque quando vem de Deus, existe um caminho. Quando vem de Deus, existe uma direção. Mas quando não vem dele, meu irmão, aparentemente até parece ser, mas lá na frente descobrimos que não eram os caminhos do Senhor. Porque sempre quando é de Deus, o caminho que você começa a percorrer, começa a andar, vai chegar na vontade dele sobre a sua vida. E de acordo com a palavra do Senhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Todos os caminhos do Senhor sempre estão debaixo da vontade dele sobre a nossa vida. Amém? Então você vai precisar de sensibilidade espiritual. A palavra vai dizer
1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm falado pelo mundo. É a palavra que vai dizer: amados, não dê crédito a qualquer espírito. Se você não tiver na sua vida essa comunhão com o Espírito Santo que vai te dar essa sensibilidade, você pode ir por caminhos que não são de Deus, e estes caminhos vão gerar na sua vida atrasos, decepções, mágoas, unicamente porque você não está no caminho que Deus preparou para a sua vida. Amém? Irmãos, Deus está falando. Na palavra nós observamos que o nosso Deus sempre está em comunhão com a sua criação. Deus sempre está em comunhão com o seu povo. Quando lemos a Bíblia, observamos Deus sempre conversando e dando uma direção para o seu povo, para que o povo pudesse recomeçar, ou então para que o povo pudesse tomar outra direção. Deus sempre esteve falando com o seu povo. Com Jonas, Deus falou a ele de duas formas e de duas maneiras. Primeiramente, a palavra diz e fala que veio a palavra do Senhor até Jonas, para que Jonas pudesse ir até Nínive. Jonas ouviu a voz do Senhor, mas não seguiu o caminho do Senhor. Jonas ouve a palavra, sabe o caminho, sabe a direção, mas vai para outro caminho e para outra direção. Então ele embarca em um navio que estava indo para um outro destino, e neste navio, irmãos, começa a acontecer uma tempestade completamente horrível. Uma tempestade horrível. Todos que estavam ali começam a ter esta sensação de que iriam morrer, porque o mar estava muito revolto, estava completamente anormal. Eles perderam completamente o controle e agora estavam praticamente mortos. Até que vão descendo e acham lá embaixo, tranquilamente, Jonas dormindo. Jonas sobe e quando vê e enxerga, ele cai em si e vê que tudo aquilo que estava acontecendo era Deus falando a ele. Por uma decisão errada de Jonas, de seguir no seu próprio caminho, tudo aquilo que estava acontecendo também estava afligindo os que estavam no barco com ele. Então a tempestade, irmãos, estava completamente anormal. Jonas olha, cai em si e vê: tudo o que está acontecendo é culpa minha, marinheiros. Não tem nada a ver com vocês, a culpa é minha, o temporal é culpa minha. Me peguem, me lancem no mar, que o temporal vai acalmar. Pegaram Jonas, lançaram no mar, e o mar se acalmou. Irmãos, Deus também fala nas circunstâncias. Deus também fala nas circunstâncias. Tem gente hoje vivendo uma tempestade na sua vida horrível, mas porque não entendeu ainda que é Deus falando, recomeça, que é Deus falando, para, não continua, te transforma, você precisa mudar, é Deus falando. Desse jeito que você está, a tempestade vai continuar, a aflição vai continuar, e tem gente que não percebe, e pela sua própria causa, a tempestade continua em sua casa, em sua vida, no seu trabalho, onde ela chega, onde ela está. Mas a pessoa, por não entender, fica sempre achando que a culpa é do outro. A tempestade é por causa de você, a tempestade é por tua culpa, e Deus está falando através das circunstâncias. Deus também fala através das circunstâncias.
Mas quem não tem comunhão com o Espírito vai achar: não é culpa minha, não, a culpa é do outro, mas a causadora da tempestade é ela mesma, e nem percebe. Deus fala dia, manhã e noite, ela não percebe. Pessoas entram, pessoas saem, e a tempestade continua. Ela muda o seu ciclo de amizade, mas a tempestade continua. A pessoa muda os seus relacionamentos, mas a tempestade continua. E é Deus falando: se você não mudar, a tempestade vai continuar. Mas também é Deus falando: se você mudar, a tempestade vai passar. Se você mudar, tudo aquilo que você está vivendo também vai mudar. Deus está falando, igreja, em nome de Jesus. Será se Ele fala com você através das circunstâncias, e você não tem percebido, e você não tem ouvido? Você pode até dizer: não, eu estou esperando a voz de Deus, Deus fala comigo, Senhor, e Deus está usando as circunstâncias para falar com você. E enquanto você não entender e compreender o que você está passando, que é Deus falando, me perdoe, irmão, você vai continuar nessa tempestade. Deus está falando. Já com Elias, observamos Deus falando de outra forma. De outra forma. Elias um dia experimentou a glória do Senhor. No outro dia, ele pediu a sua própria morte. Pediu ao Senhor a sua própria morte. Alguns dizem e falam que Elias se encontrava em um estado de depressão, porque em um dia experimentou e desafiou muitos profetas de Baal, mas no outro dia, por causa de Jezabel, uma única pessoa, a mulher do rei, ele pede a sua própria morte. Então Elias foge, vai para o deserto. Lá Deus envia anjos a falar com ele. Elias se levanta, vai para uma caverna. Primeiramente Deus enviou os seus anjos, mas depois foi o próprio Deus que veio e desceu para falar com Elias. O próprio Deus que falou com Elias. Então Elias estava na caverna, Elias estava em um local, com certeza completamente reflexivo, pensando para onde iria, não sabendo qual caminho deveria seguir, até que nós percebemos em 1 Reis 19, capítulo 11, que a voz do Senhor veio até Elias. 1 Reis 19, capítulo 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E agora Elias começa a esperar a voz do Senhor. Leiam comigo, irmãos. Então veio o quê? Um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve uma voz mansa e delicada. E essa era a voz do Senhor até Elias. Percebam que Deus está falando. Deus fala com Jonas de uma forma, Deus fala agora com Elias através de uma voz mansa e delicada. Com Paulo, o Senhor vem e fala de outra forma. Irmãos, todos estes exemplos para te dizer que em Hebreus 13:8 diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e
eternamente. Deus continua falando em nome de Jesus. Deus continua falando. Agora você precisa entender um ponto principal. E estar preparado para ouvir a voz do Senhor é fundamental. E se você quer ouvir a voz do Senhor, você tem que ter este entendimento, que nem sempre a voz do Senhor vai de acordo com a sua vontade. Talvez você queira ouvir muito algo do Senhor, talvez você queira ouvir muito algo dele, mas quando ele falar, talvez seja algo completamente contrário daquilo que você queria e gostaria de ouvir. Talvez seja completamente contrário. Mas se você decidir ouvir a voz do Senhor, uma coisa eu te garanto, meu irmão: os lugares onde você vai estar, onde Ele vai te levar, nem se comparam àquilo que você pensa e quer sobre si e para a sua vida, em nome de Jesus. Porque está escrito que os caminhos do Senhor são melhores, mais altos e muito mais perfeitos do que os nossos. Mas tudo isso quando você decide ouvir a voz do Senhor. Deus está falando. E se você quer ouvir a voz dele, saiba disso. Talvez seja totalmente contra daquilo que você quer para si mesmo. Você talvez tenha um plano, esteja todo alegre, apresentando ele a Deus, orando ele e pedindo a Deus. E quando você ouvir a voz, ele vai te dizer: sabe, este plano não é este que eu tenho para você. E se você for muito apegado a você mesmo, se você não confiar no teu Deus, você vai achar que o plano dele é muito menor e inferior do que o seu. Outro ponto que você tem que estar bem atento: a comunhão com ele vai te fazer isso. Você não ouvir as suas emoções. Tem muita gente hoje vivendo de tempestade, buraco em buraco, porque tem ouvido as suas emoções. E irmão, entenda isso: as suas emoções não são a vontade de Deus. Muitas vezes são temporárias, muitas vezes são pela paixão, pelo momento, mas elas passam. Mas quando é pela voz do Senhor, quando é pela vontade do Senhor, permanece, continua, te dá sustentação, te dá fôlego, te dá ânimo, te dá forças, para que você possa continuar a caminhada sob o olhar do Deus na tua vida. Irmãos, Deus está falando. Mas sabe qual é o problema às vezes, meus irmãos? Que nós não deixamos Deus falar. Alguém aqui conhece ou tem aquele amigo que fala tanto que nem deixa você falar às vezes? Você liga para ele no celular, ele fala 1 hora, fala com você 1 hora. Quando você diz: olha, então, deixa eu te falar, ele: não, tá bom, boa noite, até amanhã a gente conversa, amanhã a gente se fala. Desliga o telefone. Irmãos, às vezes nós somos da mesma forma com Deus. Senhor, eu quero isso, Pai, eu quero aquilo, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Pai, e isso, e Pai, e aquilo, que é quando Deus vai falar, você diz: Senhor, amém, até amanhã. Irmãos, tem momentos que você vai falar, mas na oração você precisa ficar calado para ouvir a voz do Senhor. Vida com Deus não é somente você falar, pedir e dizer e entregar, mas é também você escutar a voz de Deus. E tem momentos que falamos tanto que nem deixamos Deus falar. Nem deixamos Deus falar. Quando Ele vai falar, você desliga a oração. Até amanhã, Senhor. Ou então,
A oração é tão rápida: Senhor, está aqui, Pai, te entrego, amém, até amanhã, Jesus. Que você nem consegue ouvir a voz de Deus. É tão rápido que Deus parece que nem entende a sua oração às vezes. Brincadeiras, irmãos, Deus ouve qualquer oração sim, em nome de Jesus. Mas quem entende aqui, diga amém em nome de Jesus. É isso, irmãos, Deus está falando. E a palavra diz em Hebreus 13:8 que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós somos, guarde isso no seu coração, eu e você, todos nós somos filhos de Deus. Nós cremos no Senhor, nós temos fé neste Senhor, e se somos filhos dele, Ele não vai nos deixar sem nenhuma direção, sem nenhuma resposta, sem nenhum caminho. Se somos filhos dele, se cremos nele, se temos fé nele, existe um propósito e uma vontade dele sobre a nossa vida. Mas para saber qual é, eu preciso ouvir a voz do Senhor. E o bom, irmãos, é que Deus está falando. Deus continua falando com a sua igreja. Talvez você que veio aqui nesta noite precise urgentemente ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor, ouvir para saber qual caminho você deve ir, qual decisão tomar, ou então qual destino agora você deve tomar para a sua vida. Uma coisa eu te digo, irmão: quando Deus falar, vai. Se Ele te falou, vai. Não precisa você ficar com medo. Se Ele te falou, a palavra diz, Ele vai cuidar de você. Se Ele te falou, não tenha medo, Ele vai te proteger. Se Ele te falou, não fica inseguro, Ele vai te sustentar. Se Ele te falou, não temas, porque Ele será o teu escudo, a tua proteção em nome de Jesus. Se Deus falou a você, vá no caminho, porque quando é o caminho dEle, Ele garante a você toda a sustentação necessária para que você possa caminhar no caminho que Ele já preparou para a tua vida. Deus está falando, meu irmão. Quem precisa urgentemente, e eu preciso, eu tenho que tomar uma decisão, irmãos, que precisa ser a voz de Deus. Quem também precisa urgentemente ouvir a voz de Deus, levante a mão. Vamos orar? Vamos orar? Quem tem fé e crê que Deus ainda ouve e responde a sua oração, levante a mão. Então, irmãos, vamos falar com Ele. Amém?